Amém, meus irmãos, saúde a todos na paz, Senhor Jesus. Irmãos, trazer hoje um assunto muito interessante que é cair no poder, né, meus irmãos? Isso acontece bastante nas igrejas pentecostais por aí e eu vou deixar aqui a minha opinião dentro das escrituras do que é, né, a vontade de Deus, do que é ali, se isso tem na Bíblia, se Deus aprova ou reprova. Amém? Então vamos lá, Pastor Tiago, quem vos faz, inscreve aí no canal, deixa o like. O canal está crescendo com muita palavra de Deus. Então vamos lá, Apocalipse 1, no verso 16 em diante. Irmãos, esse texto vai falar quando João ele vê a Jesus já ressuscitado em corpo de glória. Então o texto vai falar assim, ó. E ele tinha à sua destra 7 estrelas e saía da sua boca uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então veja, meus irmãos, que quando João ele viu a Jesus ressuscitado em corpo de glória, ele caiu como morto, ele não suportou a glória de Deus, o poder de Deus, e ele caiu ali, né, de certa forma ali como morto, ele mesmo relata, desmaiado. Mas ele foi arrebatado, creio eu que em espírito, ali até os céus, e ele voltou com uma revelação tremenda, que é a revelação do Apocalipse, tá, irmãos? Então assim, eu vou deixar aqui a minha opinião dentro das escrituras, tá? Então aqui é uma mensagem bíblica onde relata um acontecimento assim. Ele viu a Jesus, não suportou o poder, caiu como morto, mas ele voltou com uma revelação de Deus. Ele voltou com uma revelação dos céus. Então, assim, alguns pregadores vão usar, né? Eu já vi até alguns pregadores usar aquela mensagem de Crônicas, segundo a Crônica 7, a qual Salomão ele termina o templo e a glória de Deus desce sobre a casa e eles caem prostrados. Mas se você ler aquele texto, você vai perceber que eles não caíram desmaiados no chão desacordados. Eles caíram prostrados aos pés do Senhor, ou seja, caíram de joelho com o rosto no pó, adorando a Deus, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, caiu, a pessoa caiu, tá? Não voltou com nenhuma revelação, não voltou com nada de Deus, então é antibíblico. É antibíblico. Ah, irmãos, eu sei que a gente tem que ter cautela, porque o mundo espiritual, quando a pessoa tem às vezes um toque muito forte, tanto do Espírito Santo, o corpo fica trêmulo, fica fraco, né? Isso quem tem experiência no mundo espiritual sabe. Mesma coisa quando uma pessoa, às vezes ele passa por uma libertação muito forte, né? Ali de legiões de demônio, a pessoa volta e a pessoa fica muito fraca, o corpo trêmulo, ela tem que sentar, se recuperar, né? Isso a gente já viu acontecer várias vezes. Mas assim, irmãos, esse negócio de cair no poder, caiu, não voltou sem revelação nenhuma, sem nada, quer dizer, qual é o sentido disso, né? Não faz sentido, é antibíblico também, a Bíblia não relata. Então assim, irmão, mas o fulano caiu no poder. Bom, se ele caiu no poder, então ele... Dois motivos para alguém cair no poder, ou ele vai voltar com uma revelação de Deus, ou de repente Deus vai operar um milagre ali, uma cirurgia espiritual, a qual ele será curado de alguma enfermidade. Agora, não foi curado de nada, não voltou com uma revelação de nada, irmãos, é antibíblico, é uma situação ali bizarra, né? Não tem base bíblica. Alguém pode me criticar e falar, irmão Tiago, mas fulano caiu no poder, ciclano caiu no poder. Não tem base bíblica para isso, tá? Não tem base, tá bom? Então assim, a Bíblia não relata, então é algo que vai ficar ali a critério da crença de cada um, né, meus irmãos? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que se alguém caiu, ou ele volta com uma revelação de Deus no poder, ou ele volta com uma revelação de Deus, ou ali Deus cura ele de algo, faz uma cirurgia espiritual e ele volta curado de algo. Agora, para ele cair e voltar e não acontecer nada, irmão, só vai escandalizar a obra, não vai edificar em nada. Então eu não acredito nisso, tá? Não acredito, é minha opinião, não acredito nisso. Tá? Então a maioria das vezes que uma pessoa cai, muitas das vezes cai endemoniado, né? Então por que a pessoa, quando a pessoa está possessa, os irmãos oram, a pessoa cai? Isso daria um outro vídeo, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece, irmãos, porque no mundo espiritual,
quando a pessoa vai orar, o inimigo que está ali naquela vida, ele toma a frente para guerrear no mundo espiritual. Então ele toma o sentido daquela pessoa ali naquele momento de oração, né? Então é um embate espiritual ali, ele toma a frente e a pessoa fica inconsciente. Então o diabo vem guerrear. Automaticamente, no tempo em que o homem e a mulher de Deus oram, expulsa o demônio, até aquela pessoa voltar a si, demora ali um intervalo de alguns segundos. É o tempo que a pessoa cai, né? A pessoa cai muitas das vezes e depois volta, entendeu? Porque quando o inimigo toma a frente para guerrear ali na hora da oração, então já não é mais a pessoa, é o diabo. Então o inimigo fala na boca da pessoa, guerreia ali e tal, entendeu? Então quando ele perde as forças, ele cai. Mas quem cai não é a pessoa, é o diabo que cai, né? E o inimigo saindo, a pessoa volta a si, então ela levanta e volta normalmente. Então isso é um mundo espiritual, ali é uma batalha. Mas cair no poder, irmão, pode até acontecer, mas tem que voltar com uma revelação de Deus, tem que Deus ter operado algo na vida daquela pessoa, senão qual é o sentido? Faz o menor sentido a pessoa ter caído ali, né? Entendeu? Então eu já vi acontecer algumas vezes essas coisas, mas eu particularmente fico observando e fico na dispensação do Senhor Jesus, tá? Então estou deixando aqui a minha opinião. Caiu no poder, tem que voltar com uma revelação de Deus, ou tem que voltar, né, meus irmãos, ali com uma cura do Espírito Santo de Deus. Se caiu no poder, não aconteceu nada, é demônio. Porque não é poder, daí não é poder, né? Falar para mim que daí é poder de Deus, daí não é poder, irmão, né? Não é poder. A gente sabe que quando ora, os demônios caem por terra. Agora, alguém caiu, se ele caiu, se não era demônio, era o Espírito Santo, então ele vai voltar com uma revelação, ele vai voltar com algo da parte de Deus para passar para o povo. Ou com uma cura, um milagre de Deus, né? Agora, caiu, levantou, não aconteceu nada, ou é carne ou é demônio, tá? Aí não tem base bíblica. Alguns irmãos, já vi até alguns pregadores aí, gideonitas aí, né? Falando que quando a glória desceu, eles caíram, mas ninguém caiu desmaiado não, irmão. Caiu prostrados com o rosto no pó, tá? Até porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Se fosse assim, então, a gente vê muita coisa. Então, assim, tem que tá meditando, né, irmãos? Tem que estar meditando. Claro que o mundo espiritual tem muita coisa que realmente a gente vai aprendendo com o tempo, porque experiências espirituais aí o mundo espiritual é infinito, né? De coisas que o homem não alcançou ainda. Mas, enfim, meus irmãos, caiu no poder, né? Os crentes estão caindo no poder aí. Irmão, tá voltando sem revelação nenhuma. Tá voltando sem cura, sem nenhum operar do Espírito Santo. Qual é o sentido de ter caído? Tem que ser analisado. Então tem que orar a Deus e ver se não tem algo de errado aí, tá bom? Então eu não concordo com isso, deixo aqui minha opinião, né? Pode até cair no poder, não tem problema nenhum, mas tem que voltar com uma revelação de Deus, tem que voltar com uma cura. Agora, caiu, normalmente é demônio, tá? Normalmente é demônio. E às vezes pode acontecer de cair no poder, mas volta com algo de Deus ou com uma cura de Deus. Caiu, voltou, não aconteceu nada, ou é carne ou é demônio. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo não vai operar algo sem sentido. O Espírito de Deus não vai operar algo em alguém que não traga uma edificação, que não traga algo de bom, né? Se é algo que não está trazendo nenhuma edificação, não está trazendo nada, por que o Espírito Santo faria, né? O Espírito de Deus é super inteligente, é Deus. Jamais de operar algo sem sentido, tá bom? Então a paz, Senhor Jesus. Deus abençoe.